Boa noite, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Tudo bem? Que bom. Eu gostaria de ler um salmo que fala a respeito, o Salmo 100. Ele fala a respeito do nosso júbilo ao Senhor, da nossa alegria ao Senhor, da nossa louvor ao Senhor. Vinde todos, louvai ao Senhor. Esse é o título do Salmo. Celebrai com júbilos ao Senhor, todos os habitantes da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de graça e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizer o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Esse é o nosso Deus. Vamos ficar em pé? Eu convido você, como sempre, com alegria em seus corações, com gozo, com prazer, com louvor para o Senhor. Tenha liberdade de bater palmas. Nós vamos cantar alguns louvores. E eu gostaria, aliás, eu peço, mas isso deve ser uma atitude nossa, individual de cada um de nós, nos alegrarmos diante do Senhor e adorarmos ao Senhor, exaltarmos ao Senhor, ainda que no número bem resumido, mas isso não vem ao caso. A palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, a promessa do Senhor é o quê? Que Ele estaria em nosso meio. Então nós não temos nenhuma dúvida de que o Senhor se faz presente em nosso meio. Não é verdade, irmão Maurino? Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos então com alegria, vamos louvar ao Senhor e exaltar ao nome do Senhor nessa noite. Esse cântico ele diz assim: a alegria está no coração. É de quem? De quem já conhece Jesus. Você conhece Jesus? Então a alegria está no seu coração. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Pois Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. É o amor
que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. E Jesus nos convida a sempre ficarmos firmes nas promessas que Ele nos fez. A promessa dele é que nos amaria e nos salvaria. É por isso que hoje nós podemos aqui diante do Senhor estar contentes e firmarmos nessa promessa que Ele tem nos prometido. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
Desejo estar sempre perto do Senhor. Declare ao Senhor: perto quero estar de Ti, Senhor. Você tem liberdade de repente fechar os seus olhos, levantar as suas mãos para o Senhor e fazer desse cântico a sua oração a Deus nessa noite. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, no seu interior. Deixe o Espírito Santo fluir e deixe a Deus trabalhar na sua vida. A Bíblia fala que o Senhor procura verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Adore o Senhor nessa noite. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Diga que você quer estar perto do Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém. Podeis assentar, mas que esse espírito de louvor e adoração e gratidão ao Senhor nunca cesse em sua vida. Amém? Tem alguém que gostaria de contar um testemunho hoje? Algo que Deus fez pela sua vida? Pode ser também um puxão de orelha, tá? A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele corrige ao filho que ama. Então, se você foi corrigido por Deus, isto é amor. E você pode também compartilhar com a igreja para que juntos possamos exaltar e glorificar o nome do Senhor. Amém. Tá ligado, pode falar. Não sei. Tá ligado agora. E o que eu vou contar pode ser muito simples, mas é uma coisa que eu já tinha dado perdido, né? Sexta-feira, a Leila foi na rua, comprou um vestido para a menina dela, né? E perdeu o vestido lá na rua, né? Você vai comprar um vestido e perder na rua, a pessoa devolver, só por Deus. Aí eu falei para ela, Leila, se a pessoa que achar esse vestido, devolver o vestido da sua filha, é uma pessoa que tem Deus no coração dele. Aí, né, ela pegou e falou assim, não, mas Deus vai fazer eu achar meu vestido. O vestido da minha filha, que eu comprei, né? Ela está tão triste. Aí eu falei assim, não, Leila, vamos comprar outro. Ela falou, não, eu não vou comprar não, meu vestido vai aparecer hoje. Eu falei, se ela aparecer hoje, domingo eu vou lá na igreja dar o testemunho, vou contar o que Deus fez, porque... Aí quando foi 9 horas, aí ela botou no Facebook dela, deixou aberto para o povo ver, né? A mulher ligou para ela, que achou lá em frente na rua, lá no centro lá. Aí ela foi pegar o vestido. Mas é um milagre de Deus que eu estava dando por perdida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Mais alguém? Não? Gostaria então de passar a palavra ao irmão Vanderlei, que está dando sequência ao nosso culto essa noite. E eu sempre peço para que os irmãos prestem muita atenção, estejam atentos à palavra do Senhor, que nunca é palavra de homem, e sim palavra de Deus. Os irmãos que ali à frente vão para ministrar a palavra, eles apenas são vasos usados pelo Senhor, mas a palavra é do Senhor. Então que você possa receber essa palavra em seu coração nessa noite. Graças a Deus. Amém. Estamos percebendo a ausência de muitos irmãos. Vamos orar a Deus. Os meus pais ficaram impossibilitados de estar conosco, porque a minha mãe está gripada e está comendo pouco. Ela achou por bem ficar. Ela que está muito fraca, tem se alimentado pouco e ela toma muito medicamento já e tem enfraquecido muito ela. Então ela achou melhor ficar e por isso meu pai também ficou para cuidar dela. O Lucimar, mas a Jacilene também estão por sítio, o Cílio, né? Justificaram também no grupo lá, que não poderia estar hoje conosco. Tem mais alguém que justificou a sua ausência aí? Maurinho parece estar com visita lá na casa dele, mas não pôde vir a esposa. Tinha mais alguém aí que justifica a sua ausência? Pode falar. Se não, vamos orar a Deus nesse momento. Eu quero que você olhe ao seu lado, você lembrar de alguém que não está aqui conosco. Peço a você que ore
estejamos orando por eles. Estamos vivendo num momento muito difícil na face da terra. Está havendo um esfriamento muito grande nas pessoas. Então precisamos estar cuidando uns dos outros. Gustavo, tem uma gripe muito forte aí no Jaru, né? Então é um motivo que a gente tem que ficar alerta. A gente pensa talvez que pode ser Covid, às vezes não é Covid, mas tem uma gripe que está matando pessoas também. Então, eu quero que você nesse momento lembre de alguém. Estou vendo muitos bancos vazios aí. E vamos orar a Deus. Vamos iniciar nossa palavra, nossa leitura da palavra. Após essa oração, esse momento. Então, meus irmãos, é um motivo de muita preocupação para a gente, né? Como igreja, como irmãos, precisamos estar alerta, lembrando dos irmãos, principalmente com relação às pessoas que estão enfermas. Então, o caso da Margarida, que está com a perna quebrada. E a gente for lembrando, a gente vai lembrando que tem muitas pessoas impossibilitadas de estar conosco. Irmão Lino. Então, mas aí, duas situações. Uma está doente, a outra mãe está cuidando da filha, né? Mais do que justo, né? Vamos orar então a Deus. Feche seus olhos e vamos levantar um clamor a Deus. Quero agradecer a presença da filha da Gilda, né, que está ali. Seja bem-vinda. Como é que é o nome dela? Até esqueci. Tainara. Tem tanto tempo que a Tainara esteve conosco, né, Tainara? Você é bem-vinda aqui. Em nome de Jesus. Tem a outra menininha também, a neta da irmã Milza. Deus abençoe a sua vida. Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti nossas vidas, a vida de todos os nossos irmãos que estão enfermos, o caso ali dos meus pais, o caso do meu sogro. Ó Deus, o Senhor é o Deus que pode operar o milagre, e nós cremos nesse Deus vivo, esse Deus que conhece as nossas vidas, conhece as nossas necessidades. Eu oro pelos irmãos da 682, irmão Milton, José Carlos, seus filhos, irmã Josi, ó Deus, Daniel, Lucimar, seus filhos que estão doentes, a vida da Camila, que está doente também. Ó Deus, restaura a saúde dela. A vida da irmã Margarida. Ó Deus, o Senhor é o Deus que tudo pode, o Deus que pode restaurar as nossas vidas, restaurar o nosso ser completamente. O Senhor é o médico dos médicos. Como igreja, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida da família do Maurinho, da Marlene, e também esses dias estiveram doentes, gripados. Ó Deus, mais irmãos que estão doentes, passando por lutas. A irmã Cecília também esteve doente esses dias. Ó Deus, graças ao Senhor que o Senhor tem restaurado a Tua filha. Continua com a Tua filha. Ó Deus, oramos por todos os irmãos que estão ausentes, aqueles que estão em viagem, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão passando por lutas, Senhor. Ó Deus, não deixa que nenhum de nossos irmãos venha enfraquecer na fé, mas que possam, ó Deus, em Ti, Senhor, se fortalecer
receber o milagre onde estiver, Senhor, e também o encorajamento para servir ao Senhor com alegria, porque a alegria do Senhor é nossa força. Também agradeço pela Tião, mais um ano de vida que ele completou ontem. Esteja abençoando a vida do Tião, dando a ele experiências com o Senhor, Pai. Alegria, paz e gozo em Ti, Senhor. A irmã Edivânia, que está doente também, Esther, abençoa, Deus, aquela vida, meu Deus, aquelas vidas, restaura a saúde delas, em nome de Jesus. Nós precisamos da Tua intervenção, do Teu cuidado para todos nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, ouça o nosso clamor nessa noite, nosso pedido, que a Tua igreja, Senhor, possa desfrutar, Senhor, da Tua presença, da Tua graça, que a Tua palavra nessa noite venha falar. Amém. Graças a Deus. Temos ainda a parte da ceia, e nós queremos ser breve nessa noite. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se revela a justiça de Deus, de fé para fé. Como está escrito, mas o justo terá vida e viverá por fé. Tem alguma outra tradução diferente dessa que possa ler para mim aí? O versículo 17. Se tiver. O justo viverá da fé. O versículo 16 ele fala assim: porque não me envergonho do Evangelho. Então, meus queridos, o apóstolo, escrevendo essa palavra aos romanos, o apóstolo Paulo, ele falando a respeito do Evangelho, a respeito de falar o Evangelho, pregar o Evangelho, levar o Evangelho para as pessoas. Ele diz que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Em nome de Jesus, nós também precisamos tomar posse dessa palavra de Deus. Estamos vivendo numa época muito difícil, uma época onde nós vamos levar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Não que o Evangelho não tenha sido falado, pelo contrário, talvez se fala muito no Evangelho, se fala muito na palavra de Deus, se fala muito na vida espiritual, se fala muito em espiritualidade, em religião, em placa de religião, placa de igreja, mas muito pouco às vezes tem sido levado a sério o que é o Evangelho. Muitas pessoas nos nossos dias, sem querer ser sectarista, mas muitas pessoas nos nossos nos dias atuais, que usa a palavra de Deus com benefício próprio, usa a palavra de Deus para seu próprio bem, para sua própria satisfação. Uns usa para buscar dinheiro, tirar dinheiro das pessoas. Muitos usam o Evangelho para se beneficiar politicamente.
para tirar proveito político. Outros usam para se beneficiar através do status. E etc. Muitas e muitas são as formas que são utilizadas, que se usa a Bíblia, que se usa a palavra de Deus nos nossos dias. E a gente talvez vai chegar em algum lugar para levar o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de salvação, de libertação. Talvez nós encontraremos resistência, porque as pessoas às vezes já estão saturadas, pensando que a gente vai levar o Evangelho, o outro Evangelho, que o apóstolo Paulo disse, que se alguém viesse com outro Evangelho, que considerasse anátema. O apóstolo Paulo, ele diz aqui nesse versículo, que ele não se envergonhava do Evangelho, porque é o poder de Deus. É esse Evangelho que nós almejamos, que nós queremos, que nós estamos dispostos a levar nos nossos dias. O Evangelho, o poder de Deus para a salvação das pessoas. Existem muitas pessoas, irmãos, no meio da igreja, no meio das igrejas, no meio das denominações, as placas, que não são salvas, que não têm uma experiência de salvação. Foram para a religião, para a denominação, seja lá como você quiser nomear, foram atrás de milagre, foram atrás de prosperidade, para ficar rico, para ganhar muito dinheiro, e ainda muitos foram atrás de milagre, de cura física. Não que o Evangelho de Cristo não tenha isso. O Evangelho de Cristo, ele tem isso. Ele é um pacote onde tem a salvação, a libertação e também a prosperidade, a cura, o milagre e muito mais. O Evangelho de Deus, de Cristo, ele tem tudo. Mas infelizmente nos dias atuais, alguns segmentos religiosos pegaram a parte da Bíblia para dar ênfase e atrair a multidão. Mas o Evangelho que Paulo pregava é o Evangelho de salvação, o Evangelho de transformação de vida. O versículo diz assim: não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Salvação de todo aquele que nele crê. Crê em quem? Crê em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo levava o Evangelho de salvação em Jesus. O Evangelho de transformação em Jesus, porque Jesus é o poder de Deus, Ele é a salvação eterna, Ele é aquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dos mortos, para dar a nós a vida eterna, dar a nós a libertação, dar a nós a satisfação de ser um cristão. Nós precisamos levar o Evangelho, mas para nós ter um sucesso com o nosso Evangelho, nós temos que ter uma vida íntima com o Senhor Jesus Cristo, com a vida cheia do Espírito Santo, porque Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus dentro de nós. Nós precisamos de levar esse Evangelho e não ter vergonha de ser um cristão, de ser igreja do Senhor, de ser família de Deus, porque pregar o Evangelho
não é apenas você falar, mas pregar o Evangelho é você ter uma vida que transmite a presença de Cristo, porque o Evangelho é Cristo. O Evangelho é Cristo em nós, é a presença de Deus em nós, a presença do Espírito Santo, que é Deus, que está dentro de nós, dentro da igreja, no seio da igreja, porque nós, irmãos, portamos a presença do Espírito Santo de forma individual e de forma coletiva. Como igreja, nós precisamos transmitir essa graça de Deus. As pessoas, ao ver a gente, ao conversar com a gente, precisam sentir a presença de Deus. A gente precisa ter a alegria do Senhor em nós, para que o Evangelho faça efeito na vida das pessoas. Então, meus queridos, estamos vivendo uma época muito difícil, onde muitas pessoas estão olhando esse mundo, esse movimento desse mundo que tem hoje. Você já reparou que hoje existem tantas enfermidades, existe tantas coisas para afastar as pessoas? Essa pandemia que nós já mais de 2 anos, aí, praticamente 2 anos e pouco, que quanto essa doença afastou as pessoas, como é bom a gente ter comunhão com as pessoas. No dia 1º, nós estivemos ali na casa do Neuto, com várias pessoas ali, amigos, parentes, a alegria, a comunhão, e falando e vivendo a vida da igreja, vivendo a comunhão da igreja, sem se envergonhar do poder de Deus. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos chamou para isso. E eu quero que você olhe aí para esse versículo 17. Eu quero concluir esse versículo 16 dizendo assim, que o Evangelho é para todo aquele que crê. Aí vem uma lista aqui, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho, a salvação de Cristo, ele veio para incluir as pessoas de todas as nações, povos e línguas. Mas o Evangelho começou primeiro aonde? Lá no meio do judeu. Lá no meio do judeu, lá começou o Evangelho, lá começou a libertação, começou a salvação. E o Senhor fez muitos milagres ali. E Jesus salvou muitas pessoas. E o Evangelho chegou até aqui, o Evangelho vai chegar até os confins da terra. Mas eu quero que você olhe para o versículo 17. Pois nele se revela a justiça de Deus de fé em fé. Ninguém que se revela a justiça de Deus, irmão, se revela na pessoa de Jesus. Irmãos, Jesus é a revelação de Deus. Jesus é a revelação do Senhor Deus para a filiação das pessoas. Jesus é a justiça de Deus. Ninguém de nós poderia chegar nem sequer na presença, nem de você chegar a orar a Deus e falar com Deus através da oração, se não fosse através de Jesus. O povo judeu, o povo israelita, tinha os sacerdotes que levava a oração do povo, levava o pecado do povo para pedir perdão, para sacrificar os animais e tirar o sangue para expiar o pecado do povo judeu. E os povos gentios, os outros povos, irmãos, nós éramos considerados imundos, nós não tínhamos acesso a Deus. Você já parou para imaginar, irmãos, que você não tinha acesso a Deus, porque a nossa justiça humana não consegue agradar a Deus. A única pessoa que conseguiu agradar a Deus foi o seu Filho Jesus Cristo. Ele que morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, diz a palavra de Deus,
até sangue e água saiu do seu corpo para justificar as nossas vidas. Hoje nós estamos justificados na justiça de Deus, que é Jesus. Hoje nós estamos incluídos na salvação eterna, na vida eterna. Escapamos do desprezo eterno, escapamos de viver uma vida, de passar uma eternidade sem Deus, porque viver sem Deus não é viver, é sofrer eternamente. Então, meu querido irmão e irmã, você que está aqui e você que irá ouvir essa palavra depois, pense no seu amigo, pense no seu parente, pense em alguém que você gosta, que você quer que seja salvo, porque você já imaginou, você tem uma oportunidade hoje de ser um portador da salvação, da libertação de uma pessoa ou de muitas pessoas. E se você guardar só com você essa salvação, você já está salvo, tudo bem. Você vem aqui domingos, ouve a palavra de Deus, guarda bem guardadinho para você, e aí você não espalha essa vida, não espalha essa salvação, e você fica só com você. É muito sério. Um dia todos nós iremos chegar diante do tribunal de Cristo para prestar conta das nossas vidas a Deus. Quantas pessoas você tem ao seu lado, que convive com você, que está relacionando com você? Você tem não só falado da salvação, da vida eterna, você tem não só falado, ou você também tem falado e tem vivido. Você tem se alegrado de você ser um cristão, você ser um salvo. Você de manhã, quando você levanta, você adora a Deus, você agradece a Deus. Meu Deus, muito obrigado por esse dia que eu cheguei, que eu amanheci. Obrigado por essa noite que passou. Senhor, hoje, Senhor, põe na minha frente, me coloca perto de pessoas que precisam de receber uma palavra de salvação. Senhor, eu oro agora por aquele irmão, por aquela irmã, por aquele parente meu, por aquele amigo meu que não é salvo. Senhor, tira a cegueira dos olhos, tira a escama dos olhos, para que veja, para que conheça, para que sirva a Ti, meu Deus. Você tem feito isso? Tem orado a Deus por isso? Você não precisa me responder, mas você guarda isso com você. Porque a Bíblia Sagrada ela é muito clara, irmãos, pois nele se revela a justiça. A justiça de Deus está revelada em Cristo. Irmão, tem muita gente que não são salvos, que não aceita Jesus, porque ele acha que ele é tão certo, tão bom, que é uma pessoa tão boa, tão justa, que ele acha que a justiça dele vai salvar ele. Irmão, tem muita gente enganada por Satanás. Ninguém é bom, ninguém é suficiente bom para não precisar de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, e nós precisamos de falar para as pessoas que a justiça dele não serve, que a bondade dele não serve para a salvação. A bondade dele, humana, aquilo que ele produz de bem, esse bem, se não for de Cristo, não resolve. Então, meus queridos, a salvação, a justiça de Deus, ela se revela em Jesus. A justiça de Deus se revela de fé em fé. Eu não tenho tempo aqui para poder falar para você hoje a respeito dessa palavra, da profundidade dessa palavra, irmãos. A justiça de Deus se revela de fé em fé. Irmãos, nós precisamos de fé para acreditar em Jesus. Nós precisamos de fé para levar o Evangelho de Jesus para as pessoas, para acreditar que as pessoas vão ouvir o Evangelho e vão aceitar Jesus, vão ser salvos. Precisamos de fé, irmãos, para acreditar na palavra de Deus. Precisamos de fé, irmãos,
para viver a vida de Deus, para viver o Evangelho de Deus. Então, irmãos, a justiça de Deus se revela na justiça de Deus em Cristo e se revela de fé em fé. A salvação, irmãos, todos nós somos salvos. Não é porque nós fomos melhores do que ninguém, porque somos mais estudiosos, não. A salvação nossa foi Jesus que nos buscou lá do lamaçal do pecado, abriu nosso coração e colocou em nós a fé para acreditar nele como nosso único e suficiente Salvador. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia diz, de fé para fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Por que justo, irmão? Não é porque você é justo que você está aqui, não. É justo porque você está em Cristo. Cristo é justo e nós nele, ele em nós. A justiça de Deus uniu a gente na justiça. A nossa justiça não é nada. A nossa vida, ela só é justa porque ela está ajustada na justiça de Deus, que é Jesus. E foi Jesus que nos incluiu nessa vida, nessa ser justo, ser justificado por Deus. Então, meu querido irmãos, as pessoas que não encontrou a salvação ainda, que não aceitou Jesus, que você já falou para ela muitas vezes, e a pessoa talvez nem deu ligança para o que você falou, não deu importância, talvez entrou no ouvido e saiu no outro. Não desista dessa pessoa, porque se Deus colocou você na vida dele, ela na sua vida, continua falando, continua vivendo, dando testemunho para que ela possa ser liberta também. Porque você só foi liberto porque um dia alguém investiu na sua vida. Em primeiro lugar, Deus, dando o seu Filho Jesus Cristo, e Jesus Cristo morrendo, aceitando a obediência ao Pai, morrendo por você, enviando o Espírito Santo de Deus para revelar, para gerar a fé em você. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios, o capítulo 2, versículo 8. Quero que você, quem encontrou primeiro, leia para nós, em nome de Jesus. Irmãos, a graça, a salvação, a fé, a salvação em Cristo é pela fé, e a fé não vem de nós, não foi nós, irmão, nós não somos salvos, não somos cristãos, porque nós tivemos fé. Não, eu tive fé para acreditar em Jesus, não, esse dom é de Deus, sois salvos pela fé, e isto não vem de vós. Que é isto? A fé não vem de nós, a fé vem de Deus. Deus colocou a fé em você, então você precisa orar, eu preciso orar para que essa fé que Deus colocou em nosso coração seja colocada no coração das pessoas que precisam ser salvas, que precisam se render a Cristo, entregar as suas vidas a Jesus. É por isso que nós precisamos de orar para as pessoas, porque essa fé é dom de Deus. Amém? A salvação é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, você tem algo que não é seu, Deus te deu, e esse Deus que te deu, Ele quer que você reparte essa fé. À medida que você reparte essa fé, distribui essa fé, leva essa fé para as pessoas, Deus aumenta a fé em você, e essa fé vai gerando outras pessoas para sair das garras de Satanás. Nós fomos justificados em Cristo para uma vida nova, uma vida transformada. Capítulo 3 de Romanos, vou ler o versículo 22, 21 e 22, começar no versículo 21 e 22, fala assim, ó: mas agora sem a lei se manifestou a justiça de Deus
testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé de Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, irmão. Você só está aqui hoje na presença de Deus, servindo a Deus, porque Deus, na sua infinita misericórdia, deu a fé para você gerar a fé em Cristo. Deu a fé dele para você. Deus deu a fé para nós. E a nossa fé é gerada em nós, ela levou a nós a acreditar em Jesus, acreditar na palavra de Deus, acreditar, irmãos, que nós podemos levar o Evangelho para outra pessoa e a pessoa aceitar esse Jesus que nós aceitamos. Amém, meus irmãos? A fé de Deus em nós, ela vai gerar, ela vai crescer, ela vai aumentar, ela vai tirar de nós a timidez, a vergonha. Irmão, você já viu alguma pessoa que tem vergonha de pregar o Evangelho? Irmãos, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Às vezes, irmãos, a gente vê, eu observo muitas coisas. Talvez a gente vá num ajuntamento de pessoas, de amigos, de parentes, de colegas de trabalho, e a gente lá reúne, senta, conversa, come, bebe e participa, dá risada, fala de tudo, fala de todas as coisas, menos perguntar: você já aceitou Jesus? Você já é um servo de Deus? Você já entregou sua vida a Cristo? Você já arrependeu dos seus pecados? Você entregou a sua vida a Jesus? Você sabe que um dia nós iremos encontrar com Jesus. Um dia nós iremos dobrar os joelhos diante de Jesus. Todos os joelhos vão dobrar diante de Jesus para prestar conta. Você já reparou que às vezes no nosso ajuntamento, a gente tem pessoas que é tímida no meio da igreja, na vida da igreja, na comunhão da igreja, tímida, que não abre a boca, não fala nada, mas quando está no meio do pessoal lá do mundo, a pessoa mais se solta, a pessoa mais solta que tem lá no meio, que conta piada, dá risada de piada, fala mal do governador, do prefeito, do vereador, e participa de tudo lá no mundo. Mas quando ele está no meio, quando é para ele levar o Evangelho, tem vergonha do Evangelho. Você já prestou atenção nisso? Hebreus capítulo 10, versículo 38, fala assim: mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, eu sinto, irmãos, que esse versículo é um dos versículos mais sérios que tem. O justo, porque é justo, porque foi justificado por Cristo. Nós estamos lendo aqui, ó, justiça de Deus mediante a fé em Jesus, para todos os que creem, porque não há distinção. Todas as pessoas foram colocadas debaixo do pecado, mas todas as pessoas que estiverem entrar em Cristo, deixar Cristo entrar no coração dele, fazer a decisão dele, a justiça de Deus entra na vida da pessoa. Amém, meus irmãos? Só que nós temos uma tarefa, a tarefa de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho. Nós temos a fé, só que nós não podemos recuar da nossa fé, não podemos nos envergonhar do Evangelho. Amém, meus queridos irmãos? É muito sério a palavra de Deus. Eu quero encerrar também, eu quero ler mais um versículo aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia, que eu já vou estar passando a palavra para o irmão Lino, para ele fazer a segunda parte da ceia. Eu quero ler Marcos capítulo 8, versículo 38. Porquanto qualquer que entre essa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Irmãos, que palavra séria. Então eu quero pedir para você, anota esses versículos e olha para você, dentro de você,
e veja como você está diante de Deus. Você tem se envergonhado do Evangelho? Você tem pregado o Evangelho? A Bíblia diz que aquele que se envergonhar de Jesus, Jesus vai envergonhar dele também diante de Deus. Então a nossa oportunidade é hoje, de não se envergonhar do Evangelho, de levar a palavra de Deus. E a oportunidade nossa hoje, nós somos justificados em Cristo pela fé, não podemos retroceder, não voltar atrás. É muito sério essa nossa situação, irmãos. Precisamos seguir adiante, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, vamos orar um pouco a Deus. Vou convidar o irmão Lino aqui, que vai fazer a segunda parte da ceia. E ora a Deus agora, nesse momento. Senhor Jesus, colocamos diante de Ti as nossas vidas, porque sem Ti não somos nada. Nós somos justificados em Ti. A fé veio de Ti. A fé o Senhor nos deu. Nós tomamos posse da fé. A fé no Evangelho, a fé em Jesus. E nós queremos ter o poder de Deus, continuar com o poder de Deus, Cristo Jesus em nossos corações. Queremos levar esse Evangelho, a salvação eterna, a vida eterna para as pessoas. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Quantas vezes nós temos negligenciado, deixado de ir atrás, deixado de falar, Senhor. Quantas oportunidades o Senhor nos deu nesse ano passado. Muitas outras o Senhor nos vai dar esse ano. Que nós possamos saber aproveitar as oportunidades para levarmos a palavra de salvação, de vida eterna, de libertação, através da justiça de Deus, através de Cristo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmão Lino. Amém. Graças a Deus por essa rica palavra. Precisamos pedir ao Senhor todos os dias que aumente a nossa fé. Enquanto o Vanderlei falava, eu me lembrei de Salomão, que pediu ao Senhor, não foi fé que ele pediu, mas ele pediu sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria tal qual que antes dele ninguém teve igual a ele, e nem depois dele, nem nós temos, com toda a tecnologia, todo o saber do ser humano hoje em dia, não tem sabedoria igual a que Deus deu a Salomão. Então, da mesma forma, podemos aplicar o pedido ao Senhor que aumente a nossa fé. Carlinhos, pode preparar aqui, não sei se você convidou alguém para te ajudar, pode preparar, nós não vamos nos demorar muito mais, porque já são 8h27 da noite. Então nós não vamos demorar muito mais. Mas então, pratique isso, exercite sua fé, busque fé no Senhor, porque Ele vai te dar. E se nós, como filhos, tivéssemos tamanha fé, tivesse a nossa fé aumentada em Cristo, nós não veríamos numa situação dessa aí de pandemia, tantas pessoas afastadas das reuniões. Teria muito mais gente presente. Por outro lado, isso aí, ele veio um pouco, em algumas circunstâncias, alguns casos, não vamos generalizar de jeito nenhum, para filtrar também aqueles que é dele e aqueles que não é dele. Porque muitas pessoas aproveitou essa oportunidade, essa brecha, e foi. Então, tem aí uma peneira do Senhor também. Vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 22, verso 19. Então, peça ao Senhor, aumente a minha fé. Todos os dias você pode pedir isso ao Senhor, porque quanto mais
melhor é. O justo viverá pela fé. Então você precisa viver de fé em fé. Sempre no Senhor Jesus Cristo. Enquanto eles vão preparando ali, eles vão demorar um pouquinho ainda. Eu avisei domingo passado que dia 11, 12 e 13 tem encontro lá na igreja em Alto Alegre. E quem estiver fazendo seus planos de ir, a Nilce deixou um pedido para que até no dia 30 deste mês fizesse o comunicado. Eles precisam se organizar lá. Então eu deixo aqui o mesmo pedido para vocês. Até o dia 30, nos comunique. Não é para comunicar direto para ela, mas é para comunicar ou para mim ou para o Vanderlei, né? Para nós poder passar um único comunicado para ela. Então, fazemos o empenho que você vá no encontro, fazemos o empenho que você tenha comunhão, vai ter uma mensagem exclusiva para casais, uma mensagem exclusiva para jovens e adolescentes. Eu creio que vai ser muito bom. O pregador, ele tem uma experiência muito grande nessa área. Ele sabe muito bem ministrar a respeito disso daí, então vai ser proveitoso para nós. Mas você precisa comunicar isso até o dia 30. Esse é o pedido que veio de Alto Alegre para nós. Acho que até lá dá para a gente saber, né? Sempre muito bom ter comunhão com os irmãos de Alto Alegre, eles recebem a gente muito bem, gosta da igreja aqui em Jaru e nós gostamos deles também. É uma igreja que o Adonias ajudou e muito, muito. E eles contam com a nossa ajuda também. Um dia tivemos lá e aí a Nilce falou uns dias antes para mim, falou: Lina, a igreja aqui está devagar, fria, os irmãos estão frios, nos ajuda aqui. E aí fomos para lá. E lá nós saímos, nós andamos e visitamos os irmãos e trabalhamos bastante por lá. E depois ela passou um outro comunicado. Foi um renovo para a igreja em Alto Alegre, a vinda dos irmãos de Jaru aqui. E esse renovo permaneceu. Então é importante ter comunhão, a gente ir com boa disposição. É muito importante isso daí. Vamos ler. Eu ganhei um tempinho aqui para eles ali, né? Então vamos para Lucas 22, verso 19. Diz o seguinte: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Jesus Cristo estava falando que era o meu corpo. Ele estava falando que ele ia partir e nós íamos, né, celebrar a ceia em memória dele, em memória da aliança feita com ele. Na verdade, ele fez uma aliança para que nós tomássemos a ceia. Como tantas outras alianças, foi feita com o povo de Deus. E nós tomamos a ceia em memória de Cristo, da salvação que ele trouxe. Então, aqui está representado, Jesus Cristo, está representada a igreja, o corpo de Cristo. E nós participamos nesse entendimento. Quem deve tomar a ceia? Todos aqueles que
se sentirem autorizados pelo Senhor para tomar. Não cabe a nós fazer um julgamento prévio de quem deve ou não deve. Mas você aí deve analisar a você mesmo e tomar a ceia. Se você tiver alguma dificuldade, ter algum problema, você pode, se você tiver condições, você pode se dirigir ao Senhor e se reconciliar, e se consertar e tomar a ceia. A Bíblia diz isso: examine, pois, o homem a si mesmo, e coma e beba. É isso que a Bíblia diz. Então, você tem toda essa possibilidade. Verso 20: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O Novo Testamento, ou aliança, que é derramado por vós. Jesus Cristo derramou o sangue por mim e por você. Agora vamos fazer um pequeno parênteses aqui, ó, bem pequenininho. Quanto vale a sua vida? Ou a minha vida? Tem preço? Eu vou derramar meu sangue assim, tem algum preço isso daí? Certamente você vai falar assim, não tem dinheiro que paga. Certamente, com certeza você vai falar. Às vezes, uma mãe entra na frente de uma bala, de alguém que vem para matar seu filho, tentando defender ele, e às vezes morre no lugar. Eu estou usando o exemplo da mãe, que a mãe é um pouco mais voltada para isso. Mas se ela tiver a oportunidade, ela não vai entregar a sua vida em troca do filho. Então, o preço que Jesus pagou pelas nossas vidas foi um preço de morte na cruz, por mim e por você. Então, avalie aí, a minha vida não tem dinheiro que paga, dinheiro nenhum, a sua também não tem. Jesus Cristo entregou a vida para pagar o preço pelas nossas vidas, rasgar a nossa dívida, a nossa, vamos colocar, a nossa duplicato, a nossa promissória que nós tínhamos de dívida. E trouxe para mim e para você um livre acesso ao Pai, através de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé? Toninho, vai cantar alguma coisa? Vamos ficar de pé para esse momento, que ele é um momento que requer de nós mais, como colocar a palavra aqui, uma atenção maior, uma reverência maior. Então, é bom que se nós pudermos ficar de pé, ficar de pé. Se você não puder, não tem problema também. O Senhor vai te ver do mesmo jeito. Ele nos vê. Onde nós estamos, Ele nos vê e conhece o que nós podemos e o que não podemos. Amém? Toninho. Deus tem feito muitas coisas por nós. Uma delas é você estar vivo, sou eu estar vivo e respirando. Nós às vezes somos ingratos, mas deveríamos viver 24 horas por dia agradecendo ao Senhor pela vida e por muitas outras coisas que o Senhor tem feito e que vai fazer. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tudo
tuas promessas e tudo que és, eu venho te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu venho te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu venho te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Ó Pai, te agradecemos, ó Pai, por esse momento aqui, pela oportunidade que o Senhor nos deu de participar desta ceia, ó Pai, da Tua mesa, ó Pai. Grandioso és Tu, ó Pai. O Senhor tem sido riquíssimo em misericórdia para com as nossas vidas, ó Deus. E nós oramos mais uma vez, ó Deus, pelas pessoas desta igreja que estão enfermas, ó Deus. Pedimos ao Senhor que usa de misericórdia com a vida de cada um, ó Pai, e restaura a saúde de cada um, ó Deus. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Senhor. Amém.
Irmãos, nós havíamos prometido e nós vamos fazer ainda uma reestruturação dos grupos familiares, tá? Nós estamos vendo isso daí e trabalhando em cima dessa questão aí. Muito em breve nós vamos anunciar os grupos familiares para toda a igreja. O que nós queremos é crescimento no Evangelho, na forma de evangelizar e atingir mais pessoas, levar mais pessoas à salvação. Esse é o objetivo principal dos grupos familiares. E nós precisamos estruturar eles, porque alguns estão funcionando em grupo, outros não. E nós queremos pôr todos funcionando em grupos familiares. Porque a igreja, ela é uma e precisa de estar todos funcionando. Então, desde já fica aqui o nosso pedido a vocês para que, ao ser colocado num grupo, vá com dedicação neste grupo. Amém? Que Deus abençoe a semana de cada um de nós. Vão todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Quem tiver seu dízimo ou sua oferta para colocar, pode colocar aqui. Eu vou aproveitar para me colocar a minha também, poder fazer o trabalho que precisa ser feito na casa do Senhor. Amém?